Hoje entrei no elevador, né? Quando eu tava vindo pra cá, e tinham é, 5 pessoas, assim, todas jovens, bem jovens, indo embora. Todas estavam, nenhuma olhou pro outro, sabe? Tipo, cumprimentar. Todas estavam conectadas no celular, fazendo qualquer outra coisa do que se preocupando de interagir com Falar as um bom dia, boa pessoas, noite, um né? até logo. Então, assim, realmente a gente precisa voltar a ser mais social, sabe? Socializar mais. Hoje a gente foi almoçar também e falando um pouco do que vocês falaram com um amigo e a gente estava falando sobre relação, né? O quanto a gente tá armado e não se abre para ver os nossos defeitos para que a relação seja melhor. Que a gente acha sempre que o outro tá errado. E aí a gente passou, eu e a Paulinha lá conversando, falando um pouco, mas qual é a sua parte? Como é que você pode melhorar? O que que você tem que fazer? Porque a gente se arma para se defender. E às vezes você não percebe que a sua reação provoca pior no outro. Então, o que que eu posso fazer para o outro estar um pouco melhor? E eu falo assim que amo pessoas também. Acho que eu sou apaixonada por pessoas, E é por, notório, né? por cuidar Você de transborda isso. pessoas, assim. E isso, para mim, é sensacional, porque se eu fizer bem na palavra que eu possa dar, que aproxime essa pessoa um pouco mais da essência dela, de se encontrar também com Deus e com ela mesma, eu durmo feliz. É isso. Eu acho que as Demais. pessoas criticam muito sem conhecer. E a gente hoje faz isso, né? Assim, eu tenho evitado muito falar do outro, porque quanto mais a gente amadurece, mais a gente pensa no que eu tô falando. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu tô falando de algo que eu tenho um defeito, né? E a gente precisa aprender, até para essa sociedade doente que a gente está vivendo, ser um pouco melhor, né? Que a gente plante um pouco mais de amor. Sim. E E que a gente enxergue o que a gente é para a gente poder também, né, é, ajudar o próximo. É o que você falou. As pessoas, muitas vezes, elas se colocam numa posição achando que elas podem tudo, são tudo. E não. Você, é, o testemunho de vocês é assim, principalmente pós-legendário, com as pessoas que vocês convivem no dia a dia da empresa, né? O quanto a gente é exemplo para o bem. E o Acre- quanto as pessoas vão sendo. Eu acho que você ser exemplo para o bem, gente, não tem nada mais gratificante do que você colocar a cabeça no seu travesseiro e você pensar. Obrigada, Deus. Eu adoro deitar minha cabeça, juro, e falar assim: Deus, obrigada. Que dia maravilhoso. Por mais perrengue que eu tenha tido, sim. eu falo, cheguei até aqui. Hoje mesmo foi um dia assim que eu pensei: nossa, hoje tem tanta coisa para eu terminar, né? Eu não tinha a menor ideia de como ia ser assim esse bate-papo, e eu tenho que dizer que foi um presente de Deus. Amém. Ouvir Glória vocês. a Deus. Um A prazer. gente realmente só aprende, aprende É. muito, cada vez mais, e isso é um E esse presente. episódio era isso, né? A gente queria Obrigada. falar um pouco de fé, né? Do que a É, fé, como a fé transforma, né? Quanto, por menor que ela seja, ela tem esse poder de transformar pessoas. E ver o exemplo, assim, e eu vejo de perto, porque eu acompanho vocês, né? E eu vejo pessoas fazendo os cursos que vocês fizeram, que estão no dia a dia de vocês. Eu vi a Paulinha indo receber o marido no Legendários, e eu falei, nossa, né? Você vê que as famílias realmente que lindo, da né? empresa de vocês estão sendo transformadas. E não é uma coisa de vocês sozinhos, sabe? Eu estou transformando outras pessoas que não só servindo, mas trazendo pessoas para viver a experiência. Nossa, Eu estou Maravilhoso. impactada, faz pouco tempo. super impactada. Aliás, desde aquele papo que a gente teve lá na Starbucks, que Que a eu gente ficou perdi, né? Esse conversando, foi o papo que eu sei lá, perdi. 2 horas, do nada, a gente ficou 2 horas ali embaixo conversando. E, e cada vez mais eu quero estar com vocês, porque de verdade, assim, tem sido trocas. No dia que a gente foi na Lagoinha, a gente sentou do lado do Bruno, por acaso, não. Uau, Deus botou a gente do é lado. incrível. Verdade. O Então, acaso não existe. É. tem sido muito bacana. E eu tenho aprendido muito, apesar de eu ter uma fé absurda, assim. Eu tive experiências, assim, depois eu falo das minhas experiências, mas que Deus me fez ser próxima dele e mostrar que não foi na montanha,
mas ele me fez viver uma experiência que eu falei assim, não resolvo nada, tá tudo na mão de Deus. E a única coisa que eu podia fazer era orar. Isso E aí. pedir a ele que tomasse conta e que diminuísse. Eu aprendi ali que eu não resolvia tudo. Até aquele momento eu falei, não, eu sou foda e eu resolvo tudo. Naquele momento eu falei, não resolvo nada. Isso aí. E desde esse momento, a minha experiência com ele tem sido muito próxima. E isso me fez também ser uma mulher melhor.